Todo pesquisador adora fazer uma descoberta, mas às vezes eles desejam que esses achados venham com um manual de instruções, ou pelo menos algumas pistas que possam explicar seu propósito. Mesmo os cientistas e especialistas mais experientes e qualificados do mundo ficam perplexos com as coisas que encontram de vez em quando, e, quando não conseguem encontrar respostas, outras pessoas tentam preencher as lacunas. Embalamos este vídeo com as descobertas mais misteriosas de nossos tempos e as estranhas histórias por trás deles. A maioria das pessoas estará familiarizada com o meme de George Tsoukalos, da famosa série Alienígenas do Passado, afirmando: "Não estou dizendo que eram alienígenas, mas eram alienígenas", mas, enquanto muitos podem descartar a ideia de extraterrestres visitando civilizações antigas como uma piada ou pura fantasia, é uma ideia que vários cientistas e historiadores notáveis realmente levaram muito a sério, incluindo o falecido astrônomo Carl Sagan. Escrevendo recentemente no site Grande Pensamento, Ross Pomeroy revisita as observações de Sagan sobre o assunto em seu livro de 1966, Vida Inteligente no Universo, que também foi coescrito por seu colega Iosif Shklovsky. Nele, Sagan fala sobre a possibilidade de encontrar evidências de que alienígenas visitaram a Terra em um passado distante. Sagan escreveu uma descrição da morfologia de um não-humano inteligente, um relato claro de realidades astronômicas, que um povo primitivo não poderia adquirir por seus próprios esforços, ou uma apresentação transparente do propósito do contato, aumentaria a credibilidade da lenda. Curiosamente, Sagan também fornece um exemplo de um possível candidato, a antiga lenda suméria de Oannes, cujo corpo inteiro era como o de um peixe, e tinha sob a cabeça de um peixe outra cabeça, e também pés abaixo, semelhantes aos de um homem, subordinados à cauda do peixe. A história diz que Oannes concedeu aos antigos sumérios uma grande riqueza de conhecimento, incluindo conhecimentos sobre ciência, arte, escrita e técnicas específicas para a construção de edifícios. Vários relatos semelhantes de textos sumérios referem a criaturas como o Apocalo. Sagan escreveu: "A civilização suméria é descrita pelos descendentes dos próprios sumérios como de origem não humana. Uma sucessão de criaturas estranhas aparece ao longo de várias gerações. Seu único propósito aparente é instruir a humanidade. Cada um conhece a missão e as realizações de seus predecessores." Embora tais histórias sejam obviamente inconclusivas, Sagan parecia achá-las particularmente intrigantes. A antiga cidade de Namadol foi fundada com 92 ilhas. A cidade insular, formada por rochas de basalto gigantes, já abrigou 1000 pessoas. Agora está completamente abandonada. Mas por que alguém construiu uma cidade tão insular no meio do Oceano Pacífico? Para dizer, há alguns aspectos inexplicáveis desta cidade misteriosa que estão deixando os pesquisadores loucos. As paredes de Namadol começam a subir do fundo do mar e alguns dos blocos usados chegam a pesar 40 toneladas. É impossível construir paredes do fundo do mar naquela época. Portanto, Namadol deve ter sido mais alto que o mar no período em que foi construído. Mas, segundo os geólogos, a ilha em que Namadol está localizada nunca afundou devido a fenômenos como o bradisismo, como outras cidades que agora estão abaixo do nível do mar, por exemplo, a antiga Seponto, na Itália. Mas então como o mar cobriu Namadol? Obviamente, se a ilha não afundou, foi o mar que subiu. Mas Namadol não está localizado perto de um mar pequeno, como o Mediterrâneo. Namadol está no meio do Oceano Pacífico. Levantar um gigante como o Oceano Pacífico, mesmo por alguns metros, requer uma impressionante massa de água. De onde veio toda essa água? A última vez que o Oceano Pacífico subiu sensivelmente mais de 100 metros foi após a última deglaciação, cerca de 14.000 anos atrás, quando o gelo que cobria a maior parte da Terra derreteu. O derretimento do gelo do tamanho de continentes inteiros deu aos oceanos a massa de água de que precisavam para subir. Naquela época, portanto, Namadol poderia facilmente ter sido parcialmente submersa pelo oceano. Mas dizer isso seria o mesmo que dizer que Namadol tem mais de 14.000 anos.
Para os pesquisadores tradicionais, isso é inaceitável, e é por isso que você lê na Wikipédia que Nama-Dol foi construída no século II d.C., pelos Saudeleus. Mas essa é apenas a data dos restos humanos mais antigos encontrados na ilha, não da sua construção real. E como os construtores conseguiram transportar as mais de 100 mil toneladas de rocha vulcânica através do mar, para construir as cerca de 92 ilhotas em que Nama-Dol está? Na verdade, Nama-Dol não é construída em terra, mas no mar, como Veneza. Nama-Dol foi interpretada por alguns como os restos de um dos continentes perdidos da Lemúria e Mu. Ela foi um dos locais que James Churchward identificou como parte do continente perdido de Mu, começando em seu livro de 1926, O Continente Perdido de Mu, Pátria do Homem. Em seu livro Cidade Perdida das Pedras de 1978, o escritor Bill Ballinger teoriza que a cidade foi construída por marinheiros gregos em 300 a.C. David Hatcher Childress, autor e editor, especula que Nama-Dol está ligada ao continente perdido da Lemúria. Dada a importância do problema, um grupo de arqueólogos visitou a região e realizou pesquisas que levaram à descoberta de civilizações pré-históricas, final do quarto milênio a.C. e início do terceiro milênio a.C. Entre 1948 e 1956, esta área foi o local de escavações científicas e arqueológicas. Durante 8 fases de escavação, foram descobertos cemitérios do segundo e terceiro milênios a.C., bem como fornos de cobre. Numerosas cerâmicas e artigos de latão foram descobertos nos túmulos de Haddad. A área histórica de Haddad se estende por 60 quilômetros pelo centro do deserto de Lut. Oficinas, zonas residenciais e cemitérios fazem parte da cidade. Pesquisas arqueológicas no setor residencial Cidade dos Anões indicaram a presença de subdistritos habitados por joalheiros, artesãos e fazendeiros. Durante as fases de escavação, cerca de 800 sepulturas antigas foram descobertas. Estudos arqueológicos na Cidade dos Anões mostram que os moradores deixaram a região há 5.000 anos devido à seca e nunca mais voltaram. Mirabedin Kaboli, que supervisiona as escavações arqueológicas de Haddad, disse: após as últimas escavações, notamos que os habitantes de Haddad deixaram muitos de seus pertences em suas casas e cobriram as portas com lama. Ele também disse que isso mostra que eles estavam esperançosos de voltar um dia. Kaboli liga a partida do povo Haddad à seca. A arquitetura estranha das habitações, ruas e equipamentos descobertos no local é uma parte importante de Haddad. Apenas anões poderiam utilizar as paredes, teto, fornalhas, prateleiras e todo o equipamento. Rumores se espalharam sobre a descoberta dos ossos de um anão, depois de descobrir a Cidade dos Anões em Haddad, e lendas sobre as pessoas que viviam lá. O exemplo mais recente incluiu a descoberta de uma múmia diminuta medindo 25 centímetros de altura. Os traficantes planejavam vendê-lo na Alemanha por 80 bilhões de moedas locais. Alguns arqueólogos são cautelosos e até negam que a cidade de Makunik já foi habitada por anões antigos. Como os estudos forenses não conseguiram determinar a sexualidade do cadáver, não podemos contar com eles para falar sobre a altura e a idade do corpo, e ainda são necessários mais estudos antropológicos para descobrir os detalhes sobre a descoberta, diz Javadi, arqueólogo da Organização do Patrimônio Cultural e Turismo da província de Kerman.